O tema de hoje, o tema de hoje é a NR10 não exige qualidade. Parece um contrassenso, né? Mas espera aí, nós estamos tentando garantir segurança, saúde. Será que a não qualidade, né, não teria que ser exigido, né? Não teria que ser exigido. Vamos conversar sobre isso, né? E esse tema surgiu naturalmente do nosso último encontro, né? Eu comecei a falar sobre esse tema, né? Porque no último encontro, nós colocamos o tema, por que a NR10 não vai direto ao assunto? Por que a NR10 não facilita as coisas? Por que a NR10 não fala o que fazer e aonde fazer, né? Então esse foi o tema do nosso último encontro, e ali nós discutimos e eu mostrei, eu espero que tenha sido convincente, que o texto da NR10 não é um texto técnico, né? Não é um texto técnico, não é um texto operacional, ele é um texto legal, ele é um texto de responsabilidades. Responsabilidades estão todas ali. Agora, como é que você vai fazer em campo, o operacional decorrente do texto da NR10, a NR10 não entra em questão, né? Claro, deixa para quem? Deixa para nós, né? Os donos da instalação. Ora, se nós que estamos lá, com o pé no chão na fábrica, no dia a dia ali lidando com aqueles equipamentos, aqueles processos, aqueles insumos, com aquele pessoal, com aquela turma, né? A nossa turma, né? A nossa equipe, e a gente não sabe o que fazer, você imagina uma pessoa longe da nossa instalação, né? No escritório, em algum lugar aí da nação, falando, escrevendo o que a gente tem que fazer, né? Então a parte operacional, sim, ela é toda responsabilidade nossa, de nós que estamos em campo, prestando serviço, sendo contratados, ou sendo funcionários, ou sendo dono, ou sendo gerente, né? Estamos todos na responsabilidade, na linha de responsabilidade, né? Presente a Paula, Márcia, seja bem-vindo, a Isabel Ferraz, que alegria. E nós conversamos, né, na último encontro, né, vamos dizer, vários indícios de que a NR10 ela é de responsabilidade, ela não é operacional, não é isso? É um texto legal, ela não é um texto técnico, né? E eu falei de características e pontuei nos itens onde é que a gente pode encontrar essas características, não é isso? Eu mostrei que ela não entra em questões técnicas, não entra. E quando precisa usar anexo 2, item 10.2.4, né? 10.2.4, uns poucos itens que ele entra, né? Na parte técnica, é de uma trivialidade, né? O assunto técnico de uma trivialidade, de uma simplicidade franciscana, né? Qualquer pessoa da área elétrica com certeza já ouviu falar. Mesmo pessoas que não são da área elétrica, muito delas já ouviu falar, não é? Então ele não adentra, ele fica do lado de fora. A NR10 não entra na parte técnica, né? E isso é bom, isso é saudável. Senão a gente não teria as consequências, não ia conseguir ter o documento com as consequências que ele está produzindo, né? Não fecha listas, não tem listas na NR10. Quando tem tais como, incluindo, né? As listas abertas, é muito mais exemplificando, né, do que realmente fechando questão, né? Faz exigências legais de profissionais, tem que ser qualificado, tem que ser habilitado para fazer isso. Isso pode, mas tem que estar com arrazoado assinado por profissional habilitado e autorizado, né? Então a NR10 sim navega e fica com destreza nos aspectos legais. E os aspectos operacionais estão com a gente. Né? E dentro exatamente desse veio, ou seja, de legalidade, a NR10 ela não faz exigências de qualidade. Ele fala que o profissional, por exemplo,
para fazer o arrazoado lá, mudando os procedimentos de desenergização, de reenergização. Esse profissional, ele tem de ser habilitado, autorizado. Mas não fala que o profissional tem que ter experiência, não. Né? Quer dizer, atendeu os assuntos legais. E aí tá valendo. Para ela, NR10, não é? Olha, você pode procurar lá no texto da NR10. Não existe bem feito, né? Isso assim tem que ser bem feito. Não fala disso não tem não. Bom profissional, não existe esse termo. No PDF é fácil, né? Lá o search, o search, você procura dentro do documento todo, onde é que é a ocorrência dessas palavras, né? Você vai clicando e já vai te apontando de uma facilidade franciscana. Vai lá procurar para você ver, não tem não. Experiência não tem. Limpeza não tem, cara. nem instalação limpa ela fala. Não exige não. Nem isso ela fala, né? Que é uma coisa trivial, não é? É uma coisa trivial, não é? Você entra numa casa, estava muito tempo fechada, né? Aí você vai organizar, vai limpar, vai organizar para tornar habitável. Primeira coisa, né? Primeira coisa, não é arrumar a gaveta, é limpar, não é? Tirar o poeirão, não é isso? Mas não tá isso lá, não. Não tá isso lá, não, né? Não fala em organização, não fala em limpeza, não fala em organização. Para não mentir, o prontuário, ele fala que é um sistema organizado, tá? É o único momento que essa palavra surge de organização, né, que o prontuário tem que ser organizado, né? Dentro de o prontuário, por ser uma memória dinâmica e prestar, né, nessa finalidade, é claro que ele tem que ser organizado. Mas eu não sei se foi bobeado, escapou. Escaparam lá e colocaram organizado, né? Mas já está implícito que a organização é necessária para que o prontuário possa cumprir a finalidade dele, prontuário, né? Mas está lá. É o único momento que tem a palavra organizado, tá? Fora isso, não. Então não fala que a instalação tem que ser organizada, né? Então vem uma coisa, mas nem é não é, né? Não é. E também não, né? Também não. E também não pede instalações atualizadas. Ele não exige instalações atualizadas, tá? Não exige. Ele joga para segurança. E ele joga também isso para as normas técnicas. Porque existem algumas normas técnicas. Existem algumas normas técnicas que exigem as instalações atualizadas naqueles aspectos daquele assunto técnico, tá? Por exemplo, a SPDA é um deles. A parte de instalação em área classificada é um deles. Se a norma muda, o campo precisa ser afetado para que o nível de segurança lá preconizado na norma seja atendido, tá? Mas não vamos entrar nisso agora. Podemos e devemos, né, conversar aí mais para frente, tá ok? Tiago está aqui, Cardoso está aqui, José Francisco, seja bem-vindo, Dona Gabriela também está aqui, que bom, sejam todos bem-vindos, ótimo. Mas então por que não tem isso, Alexandre? Por que não tem isso? Será que não é conveniente ter isso? Limpeza, organização, né? Uma qualidade na instalação, né? Não, a NR10 não entra nisso. Primeiro é um aspecto muito valorizado nos textos legais. Vou falar para vocês. Vou dar um exemplo, né? Então, eu estou numa instalação, eu abro um quadro elétrico, o quadro elétrico está todo organizado, os cabos estão dentro de canaletas, eles estão todos identificados, os disjuntores, seccionadores, tudo organizadinho, identificado, o painel está uma beleza, né? Aí você olha e fala assim, nossa, que painel organizado. É verdade, está organizado. Ah lá, está organizado o painel.
Aí na mesma instalação você vai num painel do lado, um painel em outra área, né? E você abre, o quadro está torto, está sujo o quadro, os disjuntores, a régua, um está para cima, outro está assado, ou tem um disjuntor lá aéreo, isso se encontra, viu? O cara não tem trilho para fixar lá, precisa de um disjuntor, faz um disjuntor aéreo, né? Companhia aérea, disjuntor flutuante, né? E faz. Então você bate, eu bato o olho e falo assim, isso aqui está desorganizado, e realmente está desorganizado. Então o assunto não é tanto de você pegar exemplos. O problema é a transição. Quer dizer, qual que é o critério do organizado e qual que é o critério do não organizado. Eu quero na transição. Exemplos na ponta é muito fácil você conseguir e até exemplificar. Mas quando é que um painel, quando é que uma instalação deixa de ser desorganizado e passa a ser organizado? Então, se você não consegue enxergar esse limite bem definido, não tenha dúvida. Isso aí é uma arapuca você colocar isso num texto legal, ok? Né? O Código Civil, o Código Criminal, né? Onde estão ali os crimes são identificados um por um. Né? São identificados. Roubo é isso, latrocínio é isso, e tá lá as penas, né? Porque ele é líquido e claro, percebe? Então essa clareza, ela precisa existir para ela conviver num texto legal. Isso é a primeira coisa, né? Então, qual que é um bom profissional experiente? Que define experiente? Defina não experiente e, principalmente, defina a transição de um para outro. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, a NR10 não vai entrar nessa furada. Não vai entrar nessa furada, tá? Então, limpeza, organização, né? O que é uma instalação atualizada? O que é a instalação atualizada? É por tempo que ela foi montada? É isso mesmo? Como é que vai ser o critério? Né? Aí tem uma revisão da norma técnica, da parte elétrica, e mudou 2 itens lá. E aí, eu preciso seguir isso para falar, para ter o selo de atualizado ou não atualizado? Você percebe que é uma furada? Isso é uma furada. Então, a NR10 não entra nisso, tá? Não entra nisso. Também é importante a gente falar, né? Porque não é necessário a NR10 entrar nisso. Não é. Embora a gente aqui, com experiência de campo, com o pé no chão, sabe que a boa qualidade, né, é bom, é necessária, de repente até fundamental para que você trabalhe com segurança, apesar da gente saber disso, né, a NR10 não precisa de entrar nesse meio. Tá? Se ela precisasse de uma dessas qualidades, por exemplo, alguma atividade precisaria ter um profissional habilitado, autorizado e experiente, com certeza no texto estaria definindo o que é experiente e o que não é para aquele quesito da NR10, tá? Então vamos dizer, a rota da NR10 é uma e vai acontecer. Como é que pode se escrever isso? Como é que tem que se escrever isso? E eles escrevem e criam referências que são necessárias. Agora, eles também não vão entrar em assuntos que não é o objetivo deles, tá? Isso acontece na desenergização, né? É considerada instalação desenergizada, apta para o trabalho, aquela que sofreu os seguintes passos: seccionamento, impedimento de reenergização, verificação de ausência de tensão. Então ele cita listas e define o que é desenergizado. E no corpo da NR10, nos momentos que precisa chamar essa instalação, ele cita desenergizado conforme esta NR. Desenergizado conforme esta NR. Né? Quer dizer, eu estou falando desenergizado, não é desligado. É conforme nós estamos falando lá naquele item. Então, se a NR10 precisasse de definir de uma instalação limpa, com certeza viria no próprio texto a definição, os critérios para se falar se é limpo ou se não é, tá ok? Então isso é uma coisa importante a gente estar atento, né? É importante a gente estar atento, né? Mas então, como é que fica, Alexandre?
pode estar sujo, pode estar organizado, pode estar um bagaço, né? A gente usa isso aqui, ó. A instalação está igual cana. Cana depois de passar pelo moedor, né? Tá um bagaço só, né? Bem, então vamos lá. Para quem entendeu o item 10.1.1, onde é responsabilidade nossa que estamos em campo garantir segurança e saúde, então as questões da qualidade já estão inclusas nesse item para quem tem bom senso, né? Para quem tem bom senso. O que é ter bom senso? Bom senso é a pessoa que já saiu daquela fase de pensar que NR10 é itens a serem cumpridos. Se você está que é item a serem cumpridos, você ainda está muito ingênuo no texto, né? Você está muito ingênuo no texto. Então, corre-se o risco de você ou um outro profissional ingênuo fala assim, tem garantia de segurança, tem que ter procedimento. Não, precisa ter qualidade, que não está escrito. Né? Isso é ingenuidade. Não entendeu o que está lá no 10.1.1. Né? Nós temos que garantir segurança e saúde. E não existe, você não consegue comprar no mercado a garantia de segurança. Vai lá no mercado, tem garantia de segurança aí? Tem, chegou ontem, tá aqui cheio, quanto que é? R$10 a peça. Que ótimo, vou levar um tantão aí, me vê 100 aí, eu vou colocar no bolso para deixar de sobressalente lá na minha gaveta, né? Onde for necessário eu uso a garantia. Não existe isso. Então a garantia, não existe nada que você faça que garanta a segurança. Você o que faz em campo? Você vai agregando os colaboradores da segurança. E enquanto você está fazendo isso, você vai espantando, vai mandando para longe os descolaboradores da segurança. São essas duas ações que você pode fazer, né? Então, assuntos que garantam a segurança, que colaboram, garanta não existe, né? Que colaboram com a segurança é bem-vindo. E os assuntos que não colaboram com a segurança, por favor, afaste-se de nós, né? Nós não estamos já temos problemas suficientes para a gente esquentar a cabeça, não é? A gente não precisa de desajuda, é ou não é? Né? Então vamos lá. Imagina só um serviço, um produto que você comprou, que não é boa qualidade, também estava caro, sabe? Aquela qualidade boa, mas estava muito caro, o caixa estava baixo, eu tinha que justificar com o meu chefe. Aí eu comprei o mais ou menos, né? Mais ou menos colabora com a segurança, favorece a segurança, acrescenta na segurança. Você já imaginou você tendo que decidir, definir e cuidar dos vários aspectos decorrentes da NR10? Questão de documentação, questão de procedimento, questão de análise de risco, de API, de EPC, de treinamento, de teste de isolação dos EPIs, dos EPCs, teste rotineiro. Você está num emaranhado de necessidades, né, que exigem a sua atenção, que exigem o seu cuidado, não é isso? Assuntos complexos, ou vamos dizer, não do nosso dia a dia. Agora, em cada etapa, cada conversa, cada documento, você encontra a descolaboração do mal feito. Tenha paciência, não é? Tenha paciência, né? É uma cilada, né? Tinha uma série aí que o cara falava que era uma cilada, né? Tem o nome do motor, e 2 motores de caminhão. É cilada. Cilada, cara. Né? Cilada, o mais ou menos feito, né? O não qualidade, é ou não é? Né? É ou não é? Quem vai querer o mal feito aí, ou mais ou menos? Eu não, obrigado, tá? Eu não, obrigado. Já me contento com os desafios no tamanho que os desafios que a própria vida vai trazendo, né? E claro, né? Ou deveria ser, ou se não é,
ou você não acredita que deveria ser, por favor, né? Por favor, né? Que torne a ser seu interesse, né? Fazer bem feito, contratar o bem feito, né? Comprar as peças, os painéis, as partes de instalação de qualidade, não é isso? Porque você está pagando por algo, quando você compra sem qualidade, você está comprando não sabe o que, né? Não sabe o que, os problemas que isso pode trazer, né? É uma cilada, Bino, o Lucas lembrou aqui, né? É uma cilada, Bino. Então tinha 2 motoristas e um é o Bino, né? e o outro fazia análise de risco, né? Então, ó, tá aparecendo aí, isso é cilada, né? Acende a luz lá da análise de risco. Opa, tá. É fria, né? É fria, né? E será, né? Será que nós não poderíamos ou deveríamos classificar o mal feito como risco adicional? Eu vou mexer num quadro. O quadro, cheguei lá para inspecionar o quadro, e o quadro está torto, os disjuntores mal colocados, não tem canaleta, os cabos estão soltos. Para eu chegar lá onde que eu vou colocar o disjuntor, tá cheio de cabo passando na frente. Isso não é risco adicional? Isso é risco adicional, ué. Isso é risco adicional. Então eu tenho um mês para controlar isso? Eu tenho um mês para trabalhar com segurança nessa bagunça? Dependendo da bagunça, sim. Dependendo da bagunça, sim, eu consigo com os meios, com os meus recursos que eu tenho em mãos, eu faço o serviço e aviso a chefia, fala, ó, lá tá a cana depois de passar pelo moedor. Parece que já passou 3 vezes no moedor que tá lá, né? Tá uma bagaceira só, né? E claro que isso faz parte, né? Faz parte dos trabalhos de adequação, né, que com certeza deverão estar no relatório técnico das inspeções atualizadas, né, o estado desse quadro, né, porque ali existe um risco adicional. Agora, se a bagunça é tanto que impede ele de trabalhar com segurança, não tenha dúvida, ele não executa, né, e chama a chefia, conversa com a chefia, né, manda para os escalões superiores para combinar uma forma, né, uma forma de se fazer que o serviço cumpra, né? Mas, claro, que os riscos sejam controlados, né? Nós estamos falando de que aqui? Nós estamos falando do item 10.2.1, primeiro item operacional, em toda intervenção, análise de risco, né? E controle dos riscos elétricos adicionais. Simples assim, não é? Simples, né? É possível, vou falar de profissionais, né? É possível garantir segurança e saúde se os profissionais que você conta da sua equipe são reconhecidamente incapacitados? Eles não sabem do assunto ou não têm interesse em saber. Aqui não é uma crítica ao profissional, tá ok? Né? Eu sou totalmente incapacitado para cirurgia cardíaca. Né? Se um médico ligar para mim, Alexandre, vem aqui que eu estou precisando de sua ajuda aqui na sala de cirurgia, eu vou não. Eu vou não. Não, você ligou para o Alexandre errado. É errado. Isso aí não é comigo, né? Sou incapacitado nisso, né? A gente é incapacitado em muito mais do que a gente é capacitado, já que o universo é tão plural, né? Então imagina que eu tenho uma pessoa incapacitada, né? Ou por qualquer motivo, falta de conhecimento, ou postura desmedida, né? Tem gênios, tem pessoas que têm índole que não cabe na elétrica, não cabe na elétrica. Os artistas, o pessoal muito criativo, a mente está sempre assim, uma dificuldade de concentrar no detalhe, né? São mentes que são úteis à humanidade, não diante do painel elétrico, né? Não diante do painel elétrico. Então, se você tem uma equipe assim, hein, como é que é, hein? Será que é colaborador de garantir segurança e saúde? Essa equipe te afasta ou te aproxima de garantir segurança e saúde? Hein? Não é? É ou não é? É. É sim. Então, sim, a equipe, os profissionais que estão com você, né? A índole deles. Eu não sou psicólogo, mas a índole, conversa. Você sabe
qualquer toada de um trabalho técnico. Você sabe qualquer toada de um trabalho técnico, conversa, né? Relações entre eles, né? Pessoas com dificuldade de relacionamento, né? Pessoas com facilidade, pessoas que coloca fogo na pólvora, né? Essa turma é muito boa. Load da minha equipe, por favor, não é? Da índole da pessoa, né? Da índole da pessoa. Agora, você tem que saber, tem que lembrar ou não pode esquecer do 10-1-1. Você é responsável por tudo que aconteça na instalação. Então você é o primeiro interessado, né, que a sua equipe seja uma equipe afinada com o trabalho, preparada, capacitada, não é? É você que é o interessado, né? Não é perguntar para o cara se ele quer trabalhar com ele. Pode até perguntar, inclusive, né? Isso faz parte aí da anamnese, né? De sondar. Mas estar atento, né? Porque a responsabilidade não existe diminuição, né, de responsabilidade, né? Vamos lá. É possível garantir segurança e saúde se a nossa equipe é composta apenas por estagiários recém-formados e sem experiência em campo? Calma lá. Não sou contra estagiário recém-formado, não, são muito bem-vindos e necessários, tá? Necessários. Mas vamos imaginar um caso limite onde toda a equipe é só estagiário, né? Sem experiência de campo. Manutenção, operação, a produção. Apareceu sei lá o que aconteceu na face da Terra, mas esse que chegou com o bando de estagiários, tá aí o pessoal da sua mão de obra, né? É possível garantir? Isso é favorecedor de garantir segurança e saúde ou dificultador? Não é? É bem complicado, né? Bem complicado, né? E nós já estamos falando de experiência, né? É necessário algum nível de experiência, né? Um nível de experiência suficientemente forte, né? Suficientemente forte para o quê? Para que trabalhos sejam bem feitos e, inclusive, né? Para absorver essa nova mão de obra que está chegando no mercado. Acabou de formar num curso de eletricidade, acabou de formar num curso técnico, acabou de formar num curso de engenharia e está chegando lá na firma. Claro que esse profissional tem que ser olhado muito de perto, né? Muito de perto. Não existe nenhum abono nem prêmio para a pessoa ser experiente ou sem experiência nas questões de responsabilidade da NR10. Não existe isso. O assunto é você que é o primeiro interessado. Se você não é o primeiro interessado, que o seja. Porque você é, ou deveria ser. Está escrito na NR10. Você que vai responder, né? Você que vai responder. É isso? Isso. Né? Vou falar de limpeza? Vamos falar de limpeza, né? Dá para garantir segurança e saúde, né? Numa instalação suja. Eu fui numa instalação e, claro, escadas, né, na área industrial, e ali mexia com muito pó, né, os insumos, muito pó, e não tinha cultura de limpeza ali não, né? Tava lá a placa, né, ao descer, ao subir a escada, né, use o corrimão, né? Mas o corrimão tava num estado, cara, que vou te falar assim, que é isso, vou pegar uma doença infecto-contagiosa aqui segurando nesse corrimão. Ou então preciso de uma luva de proteção, né? Quer dizer, a limpeza é uma coisa muito básica, né? Muito básica. Então, nessa instalação, por exemplo, que eu citei, está ali cumprindo a NR de sinalização, né? Tem que ter. Mas não é isso que tem que ter. Tem que ter e operacionalizar. Se o corrimão não tem jeito de você pegar, e não tinha. Aliás, pelo tanto de sujeira, né? Ali ninguém pegava no corrimão, né? Pelo que eu vi, né? Porque também quando você pega no corrimão, não só você está se segurando, como você também está limpando o corrimão, não é? Tem o subproduto, né? O subtrabalho, né?
de limpar o corrimão, né? Pela sujeirada, ninguém estava passando ali ou ninguém se dignava a segurar no corrimão, né? Então, a questão de limpeza dos ambientes, dos quadros, da instalação, é uma coisa extremamente primária. Primária. Então, a NR10 não precisa pedir isso, não, né? Já julgou a responsabilidade de garantir segurança e saúde lá no primeiro item, não é? Então, você que entendeu isso, você prima por limpeza, né? Fábrica de cimento. Fábrica de cimento. Então, correia, transportadoras, muito pó, muito pó. Não tem problema sujar. O problema é continuar sujo, né? Então, se nós temos um ambiente fabril muito sujo, que a própria produção produz poeira, produz sujeira, né? Inerente do processo fabril, claro, nós temos que ter medidas de controle, de minimização, né, dessa poeira, desse pó, né, de forma o quê? A você minimizar os riscos adicionais. É ou não é? Você chega no painel e está todo empoeirado. Olha, o painel não foi feito para aquele ambiente, a não ser que ele tenha sido montado com o grau de IP necessário, tá? Mas ele não é painel de grande potência, você montar com IP elevado, né? IP é grau de proteção, tá? Contra poeira e contra água, né? Então, grau de IP elevado quer dizer, ele pode receber jato d'água, por exemplo, e não entra água nele, né? Mas quando você está na sala elétrica, né, não se há de falar em grau de IP, são equipamentos grandes, né, pesados, alimentadores grandes, barramentos grandes, né? As questões de IP do quadro fica bastante complicado. Você trabalha a sala com uma relativa facilidade, tá? Uma relativa facilidade, né? Como que trabalha a sala? Você pega o ar, uma captação de ar exequível, né? Exequível num ponto, né? Onde você filtra este ar e você infla ele, joga esse ar para dentro da sala elétrica, né? Infla e joga para dentro da sala elétrica. A vedação de portas e janelas não precisa ser o suficiente para o quê? Para garantir que a pressão dentro da sala elétrica esteja maior, esteja acima da pressão do lado de fora. Então, do lado de fora você tem um ambiente fabril, muito poeirento, não tem problema. Vou mudar essa frase, viu? Vocês não ouviram eu falar isso não, né? Não tem problema na parte elétrica, no nosso assunto aqui, na sala elétrica, tá? Não produz. Porque na sala elétrica eu tenho uma pressão positiva em relação ao ambiente fora. Então o ar só sai da sala para o ambiente fabril. Não tem como o ar do ambiente fabril entrar na sala e, evidentemente, a poeira de lá fica e não entra na nossa sala. A gente consegue manter salas, né, elétricas limpas em ambientes que lá fora são bastante sujos, né? Bastante sujos. Fábrica de cimento, de cal, né? É uma poeirada. É um pó, né? O pó, eles trabalham com pó, né? Então, se você não cuidar disso, é claro que a sua instalação elétrica fica toda contaminada. E qual que é o risco disso? Aquele contator, aquele disjuntor, aquele dispositivo não foi feito para trabalhar com poeira, está todo cheio de poeira. Quais são os riscos? É até difícil de você imaginar, né? A poeira favorece a umidade ficar entranhada ali na poeira. Qual é o nível de isolação? No projeto estava contando com ar, agora é poeira suja. Como é que é isso? Com que material? Então são riscos, a sujeira são riscos que você não consegue definir quais são. Mas você sabe que não é boa coisa, né? Não é boa coisa, né? Sujeira. Então, quem que é o interessado na instalação limpa? É nós. É nós, né?
Não adianta fingir que não existe isso. Se a sala elétrica está suja, o que é que nós vamos fazer para manter a sala elétrica limpa? Não é? Ordem, né? A ordem, né? A ordem, ordenado, né? Isso é interesse nosso, porque isso favorece a segurança em saúde, não é isso? E a bagunça favorece a não segurança. Isso em volta e meia tem memes disso, né? Tem memes disso. O cara subindo no poste, o poste tem tanto fio, mas tanto fio, né? Um emaranhado de fio. O cara tá lá em cima da escada, cercado por fios de todo lado, né? Aí o pessoal faz ainda gracinha, né? Olha assim, é o fio preto aí, o da direita. Alguém passando instrução ao longe para o eletricista que está lá no meio do emaranhado, né? Ora, se os cabos estão todos emaranhados, não existe visualização de que qual cabo é qual, né? Você não tem como agir de uma forma, mexer sabendo, mexendo intencionalmente onde você quer mexer. Você está mexendo na instalação toda, né? Não tem como ser, né? Então a ordem, né, limpeza, tudo isso, ele é implícito na questão de segurança e saúde e que são motivos de riscos adicionais, não é? Motivo de risco adicionais. Se eu tenho um procedimento que abrange esse quadro do jeito que ele está, e ele não está organizado, mas está ali no procedimento os meios de controle, para eu trabalhar com segurança nesse quadro, apesar de não estar primando pela organização, ótimo. Ótimo. NR10 não exige quadros limpos nem organizados. Não exige, exige a segurança. Se você consegue trabalhar com segurança ali, está valendo, né? Agora, a bem dos dias futuros, é claro que é interesse seu, né, melhorar essa situação, né? Melhorar a organização, melhorar as questões de limpeza, melhorar as questões de iluminação, né? Iluminação está lá na NR10, tá? Ele fala de iluminação e fala de posição de trabalho. NR10 cita que o trabalhador tem que ter iluminação adequada. Mas ela só fala iluminação adequada? Não, aí ela coloca referência. Coloca referência, conforme a NR17 de ergonomia, né? Porque a NR17 fala do que é uma iluminação adequada, né? E ela vai chamar a norma de higiene ocupacional número 11 da Fundacentro, né? Que é uma norma que o quê? Que estabelece a avaliação de níveis de iluminação em ambientes internos de trabalho. Então lá tem tabelas, qual que é o lumen, né, aceitável. Ótimo! Se eu tenho essa referência, se eu sei como medir isso no ambiente de trabalho, eu consigo inspecionar, chegar ali, medir e falar assim, aqui tem iluminação adequada. Assim como eu posso falar, aqui não tem iluminação adequada e fazer relatórios disso, né? Mostrando as medições obtidas, o aparelho utilizado, né? A calibração do aparelho, não é isso? Calibração do aparelho, conforme o metro, para ser um documento, uma informação, não um achômetro, mas uma informação oficial, não é isso? Que o Estado não pode negar, que ninguém com o pé no Brasil pode falar assim, não, isso aí não está valendo não. Esse equipamento estava aferido? Estava, daqui a certificação de aferição dele, não é? Então fala de iluminação adequada, fala também de posição do trabalho segura. E posição de trabalho está lá na NR17. O que é uma posição de trabalho adequada quando a pessoa está sentada, tamanho do móvel, altura do móvel, quando está de pé, o que tem que ter, né? Então a NR10 chama a NR17, o que está lá de ergonomia está valendo e acrescenta, né? Ela fala que os membros superiores têm que estar livres na posição de trabalho, né? Quer dizer, você subiu
você acessou um poste, você precisou subir num poste. Ok, acesso é acesso. Agora você já chegou lá e você tem que trabalhar. Vai começar a trabalhar. Seus braços estão livres, disponíveis para o trabalho. Isso é uma posição adequada, tá ok? Não é o único critério, não é o único critério. Tem que atender a NR17, né? Nos outros critérios. Mas ok, para nós está ok, né? Então fala de iluminação e fala de posição, coloca referências, tá ok? Não fala de profissional com experiência, porque fica difícil. Primeiro fica difícil a referência, né? E também não tem sentido. Não tem sentido, não tem necessidade a NR10 entrar nesse métier, já que o está de forma implícita, não é isso? Já que o está de forma implícita na questão do item 10.1.1. Se você não vê que está implícito ali, reflita. Assista aqui as nossas lives, não é? Assista aí os filmes aí de tantas lives aí que nós já conversamos, né? Está implícito, né? Então é por isso que a NR10 não faz essas exigências de qualidade de forma explícita, porque já existe, né? A NR10 pede muito mais do que a qualidade, é garantir segurança, saúde. Vocês entendem isso? Garantir segurança, saúde. Todo ser vivente é ser morrente, tá? Então todo mundo que está vivo vai morrer um dia. E pode ser naquele momento ali na instalação. Não precisa nem ser um acidente de trabalho. Não é? Não precisa. A NR10 tem um item que fala que o profissional tem que ter exames médicos, né? Tem que ter um acompanhamento médico adequado à função dele. Então, existe a responsabilidade da pessoa que morre lá, mesmo que não seja acidente? Sim, existe. Eu não estou entrando aqui no mérito da questão de culpa e de penalidade, porque aí é juízo, tá? Mas eu estou falando, a NR10 não abranda isso. A pessoa morreu ali dentro, né? Temos assuntos a tratar de NR10, ok? Eu já contei aqui no caso de uma turma, né, do Extremo Oriente, veio lá o mestre, a referência máxima, né? Uma cultura muito hierarquizada, né? Com a figura do ancião, e o ancião veio, né? Passou mal aí numa reunião, né? Precisou de ir para o hospital, e o pessoal da segurança no angu de caroço, que não queria deixar ele entrar de novo lá na firma, e ele veio de longe, veio do outro lado do mundo, né? Para participar da reunião junto com a equipe dele, uma situação constrangedora, né? Eu ouvi de um caso, e isso eu ouvi do companheiro, né, dele, uma firma, outro estado, norte. Começou o dia de trabalho, reunião lá, diário segurança, né? Diário DSS, diário segurança e saúde. Isso, diário de segurança e saúde, né? Que são medidas, né, colaboradoras na segurança. Muito bem-vindo. Então, todo início, antes de ir para o campo, né? A reunião por equipes, conversar sobre segurança, últimos acontecimentos, né? Ou novidades alguma, ou trazer um caso de doença, de algum assunto. O assunto é um tapa na cara de todo mundo, né? De luva. Acorda, tá acordado? Acordado, você está indo para campo. Acorda, criatura. Tira essa cara de sono. Opa, tá acordado? Toma um café forte ali. Esse que é o assunto, né, do DDS. Mas ele disse que a reunião, e um colaborador participou da reunião, acabou a reunião, cada um para campo. Ele saiu da reunião, subiu numa caixa de água lá, né, uma caixa de água, então tinha uma torre, né, uma escada facilmente acessível, né, e se jogou lá de cima, né, se deu fim à vida, né. Foi lá dentro. Tem o NR10 aí? Com certeza tem NR10 aí, né? Em que nível? Situação bem complicada, né? Bem complicada, mas que tem, né? Se a escada estava aberta, né? Se a escada estava acessível, qualquer um, tinha guarda-corpo, não tinha, por que não parede, né?
Vamos parar por aí, porque aí entra em assuntos que realmente são complexos. Mas o que eu quero chamar a atenção com isso é o seguinte: não existe a desresponsabilização. Não existe a desresponsabilização. Eu chamo a INR10, apesar dela não exigir qualidade, de um projeto de profissionalização lindo, maravilhoso, gente. Lindo, maravilhoso. Lindo e maravilhoso, com custo zero para o dinheiro público. Porque a responsabilidade é da firma. Quem é que quer ter capacitados trabalhando embaixo de você, sob sua responsabilidade? O que é o capacitado? O cara que não tem curso na área elétrica, mas está trabalhando na área elétrica. Como? Sob a responsabilidade civil e criminal de alguém que é habilitado. Então, quem é o engenheiro que gostaria de ter, em vez de ter 2 braços e 2 pernas, ter, por exemplo, 6 braços e 6 pernas? Sendo que desse conjunto de 6, apenas 2 deles ele sabe onde é que está, que é o braço dele e a perna dele. Os outros estão em campo. Fazendo o quê? Não sei, mas pelo amor de Deus. Quem é que quer ter isso? Então, se você tem um capacitado, é claro que você vai querer que o cara faça um curso, que o cara seja especializado, que o cara se profissionalize. Não é isso? Você vai querer profissional mais ou menos? Não vai querer profissional mais ou menos. Você quer contratar um serviço? Você está pedindo um serviço. Aí contrata um serviço, mas é o seguinte, primeiro critério, menor preço. O último critério é o menor preço. Você quer fazer isso na parte técnica, entendendo o que a NR10 está pedindo? Você está louco? Eu não tenho essa coragem. Se você tem essa coragem, eu não tenho essa coragem de fazer isso. Não tenho, ué. Então calma lá, precisamos fazer. Então quais são os critérios? Então eu vou emitir o meu documento de compra. Gente, documento de compra é o documento mais importante de qualquer firma. É ali que você filtra os interessados e joga fora os desinteressados. É o documento mais importante. Então a pessoa tem uma irrelevância para aquilo, já foi feito um dia, pega ali, copia, nem lê. Né? Já vi muitos documentos assim. São documentos frágeis. Aí aparece todo mundo lá para fornecer. Né? Aparece todo mundo. Não, vamos fechar aqui nas condições para participação, de forma que só entre aqui firmas de nosso interesse. Ok, dentro dessas firmas de nosso interesse, qualquer uma delas atende às questões de legalidade, questões de responsabilidade, questões de qualidade. Na proposta, quais são, apresente os seus procedimentos de trabalho em altura, por exemplo. Entendeu? Os seus procedimentos. Qual que é a equipe que virá aqui? Manda a equipe que virá aqui, nome, CPF, qualificação. Por que não? Você, ao contratar, você é responsável. Por que essas almas vão fazer dentro da sua instalação? Então não existe freio, não existe limite no que você pode pedir. E como a lei, como a INR10 está te pedindo o todo, garantir segurança e saúde, você pode sim e deve, né, se cercear das pessoas, dos forasteiros, dos aventureiros, né? Tá aí para ver se pega um bico aqui, pega um bico ali. Não te interessa isso, não. Então você faz um documento de compra bem fechado, bem exigente. A partir daí, ok, essa turma me interessa. Aí sim, dentro dessa turma, quem oferece o menor preço, tudo bem. Não é que o menor preço é irrelevante, é um critério. O que não dá é para ele ser o primeiro. Quanto mais ser um único. Não é isso? Então compre com qualidade. Se você faz um projeto ou comprou um projeto, exija qualidade nele. Pega a lista de material. Pega lá como é que está especificado os cabos. A gente tem cabo de cobre nu. Cabo de cobre nu. O que é cabo de cobre nu? É cobre. É cobre. Como é que pode haver variação de preços entre fabricante de cabo de cobre nu? Quando você entra em isolação, já começa a tecnologia de isolação, disso, daquilo, encarece aqui, lá para cá.
Como é que cabo de cobre nu pode ter diferença de preço exorbitante? Não tem, é gambiarra. Ela saber o número de fios, a bitola de fios, né, para você saber se você está comprando certo. Então, os projetos têm que ser bem especificados, né? Porque se ele for frágil, é você que está se fragilizando. Como não tem abono de responsabilidade, é você com a sua vida, né? Teve um curso, então você é o mais interessado na qualidade. Você é mais interessado na sua equipe. Você é mais interessado na profissionalização. Você que eu falo, você que é responsável da instalação, né? Que está lá com o pé no chão na fábrica. Eu estava dando curso de NR10 já tem uns anos e um profissional, né? Me procurou assim no final. Queria conversar com você, pegar uma dica com você. Olha, claro, isso aqui, final do curso, né? Aí tinha um tempo lá, conversei. Aí ele falou assim, olha, eu sou chefe de equipe de eletricista, sou eletricista. Nós trabalhamos muito tempo, muito juntos. Eram 5, uma ordem de grandeza assim. 5 eletricistas, mas ele era o chefe. E ele tinha entendido o que era NR10. E ele disse que estava com dificuldade de passar isso para a equipe. Porque tantos anos de convivência e de amizade e de brincadeiras, então tinha uma amizade pessoal, né? Churrasco na casa de fulano, ciclano, então tinha aquela intimidade, né? A pessoalidade que ficava difícil você mostrar autoridade, as pessoas não levavam a sério. Ué, sempre foi, já tem anos, foi nessa cor. Agora tá falando que é outra cor, tá brincando, Então ele tava com esse problema, porque ele estava aflito, porque tinha colocado uma série de normas, né, de procedimentos nas questões de segurança, e a equipe dele não estava entendendo a responsabilidade. E ele estava nessa sinuca de bico, né? Aí eu falei com ele, falei assim, olha, a solução é difícil, não tem como você resolver isso aí com flores, não. Eu te recomendo o seguinte, uma reunião séria, né? Olha, eu vou falar sério, a coisa mudou, a lei mudou, a responsabilidade mudou e não sei o quê. Então, a partir de hoje, vai ter que ser assim, assado. Até então, vocês faziam e eu fazia assim, assado. O assunto não é guerrear, é colocar do lado. Eu sempre trabalhei assim, igual vocês, mas nós não podemos, temos que ter isso. Ah, é frescura que a lei pede. Então, a gente vai fazer, que senão a gente está fora da lei. Se isso matar alguém, nós estamos perdidos. Aí se vocês, aí isso foi a sugestão que eu dei para ele, né? Você conversa seriamente e fala o seguinte, a partir de hoje é assim. E quem fizer assim vai ser punido, né? Vai ser punido. E quando um gaiato fizer, aí você vai ter que fazer, vai ter que amarrar seu coração e vai ter que despedir o cara. Você tem que mandar embora para ver se você consegue manter sua equipe a outra. O resto. Não é para punir o cara, não. É para avisar a turma que vai ficar, como é que a banda vai tocar. Tem de ser, cara. Se um cara desse morre, ou se esse cara causa uma morte ali, é complicação, mas para muitos anos. Há muitos anos. Então não dá. É brincar de roleta russa, não dá. Eu falei com ele, não sei se seguiu, não tive mais contato com ele, mas essa é a realidade da coisa. Menos do que isso não é. É questão de responsabilidade. Então vamos concluir aqui. E aí? Qualidade é exigida pela NR10? Não é exigida não, mas altamente recomendada, não é? Altamente recomendada. Eu recebi na minha postagem, eu recebi uma resposta de uma amiga, né, da Beth, Elizabeth, né, ela falou assim, não exige, mas sem qualidade você não cumpre o que você tem que cumprir, né? E é realmente isso, né? O texto não pede de forma explícita, mas está implícita nas responsabilidades decorrentes da NR10, né?
Felipe está aí, Isa está aí, sejam bem-vindos. O Lucas, Encanto Artesanato, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Alguém quer colocar alguma dúvida, alguma pergunta, a favor, use o chat aí e nós responderemos com alegria, né? Temos 4 minutinhos, eu vou contar então um caso. Esse eu vi lá no curso que eu fiz de NR10, falando de instalações. Foram fazer inspeção e lá numa determinada empresa muito antiga, tinha uma sala elétrica lá do tempo do Onça, sabe? Muito complicada a nível de segurança. Era adequada às normas da época quando foi projetada e montada. Mas tinha muito dispositivo, a Soninha está aqui também, ok. Tinha muito dispositivo com parte energizada, sabe, disponível, possível da pessoa tocar. Mas muitos dispositivos, né? Então o risco lá em cima, né? O cara andando do lado dos dispositivos, se tropeçasse, corria o risco de eletrocutar. Então lá na reunião, nessa sala elétrica, fala assim, tem que construir outra. Aí é atualização, mas não por atualizar, tá ok? A segurança é tão difícil, os meios de controle são bem complicados, os meios de controle são muito limitantes na operacionalidade da instalação, então eles decidiram refazer a sala elétrica, já tinha dado o que deu, já tinha dado o que foi pago, ótimo, sem problema. Então vamos lá, vai fazer outra sala elétrica. Mas a sala elétrica acontece assim? Sala elétrica, segunda-feira decidiu, terça-feira está pronto, mas de jeito nenhum, né? Projeto, né? Com projeto custoso, instalação, edificação, os dispositivos, espaçamento, ocupação, combate a incêndio, projeto de tudo, orçar, então não ia sair. Então, peraí, o que é que nós vamos fazer enquanto a sala nova não chega? Será que nós vamos conviver com isso? Não, a NR10 pede segurança. Aí o instrutor contou como é que foi a solução. Eles pegaram barreiras, tá ok? Grade, montaram um gradil dentro da sala elétrica, envolvendo os equipamentos complicados, os equipamentos com parte viva exposta, tá ok? Então tinha uma grade lá, não é obstáculo, é barreira, a pessoa não consegue acessar os dispositivos, né? E aí colocaram no cadeado. Aí perguntar lá, quem que é o cara mais encrenquinha aqui, com menos amigos aqui na turma, um cara que não se socializa, ninguém gosta dele, não tem amigos. Ah, é o fulano. É ele. Ele ficou responsável pela chave. Certo? Ele ficou responsável pela chave do gradil. Então é o seguinte, o cara, para você abrir aqui, o cara vai entrar sozinho com esse equipamento, com esse CPI, isso aqui, tem que apresentar essa documentação, essa outra, não sei o que, papapá. Então uma série de critérios. O cara era ranzinza, sabia aquilo e era aquilo. E não vem com quebra meu galho que não tinha com ele, né? Então ele passou a ser o guardião da chave, né, da gaiola para o que? Isolar a parte elétrica viva, vamos dizer assim, do trabalhador. Então chegava o cara, apresentava, não, tá faltando isso, não, mas aqui não abro, tá faltando isso aqui, ó, isso aqui tem que preencher, isso aqui tem que pegar a assinatura, isso aqui, é um caso de urgência, para mim não, eu tô aqui, quando você trouxer eu te abro. E assim foi feito, né? E assim foi feito. Então vamos lá, de onde estava para o que estava, com esse cara turrão tomando conta da gaiola, a segurança melhorou ou piorou? Melhorou com força, né? Então é isso que a NR10 pede, né? Atento, análise de risco, medidas de controle coletivas, prioritárias, medidas de controle individuais dos riscos elétricos e riscos adicionais, né, em toda a instalação. Responsabilidade nossa, tá ok? Vamos encerrando.